Era uma noite fria e sombria, e eu estava voltando para casa após um longo dia. Quando me aproximei da estrada principal, percebi que o tráfego estava parado. Havia um acidente bloqueando a via, e uma longa fila de carros tentava encontrar uma saída. Impaciente e cansado, decidi seguir por um caminho alternativo. A estrada secundária começou como um atalho, mas logo o asfalto deu lugar a um caminho de terra, e a sensação de estar me afastando da civilização cresceu. À medida que dirigia, o medo foi tomando conta de mim. Não havia sinal de celular, e as árvores ao redor da estrada pareciam mais densas, engolindo o caminho em escuridão. Cada curva e cada reta pareciam mais estranhas que as anteriores. Em algum momento, a estrada se perdeu em uma encruzilhada. Tentei seguir por um caminho, esperando que fosse o correto, mas, para meu espanto, logo me deparei com a mesma encruzilhada novamente. Tentei voltar, mas, a cada vez que fazia isso, acabava exatamente no mesmo ponto, em um ciclo repetitivo e frustrante. Quando o medo já começava a se intensificar, vi uma figura na beira da estrada. Uma mulher, solitária, olhando para o carro. Ela parecia estar esperando, como se soubesse que eu estava perdido. Parei o carro, sentindo uma mistura de desconforto e uma necessidade urgente de ajuda. Ela entrou no carro sem dizer uma palavra, e eu segui. A estrada escura continuava a se estender à minha frente, e o clima no carro se tornou ainda mais tenso. Não consegui mais ignorar a sensação de que algo estava errado. Olhava para o retrovisor e via sombras que se moviam, mas quando olhava diretamente, não via nada. Tentei usar o celular, mas o sinal havia desaparecido completamente. O carro começou a engasgar, o motor falhando intermitentemente, mas, de maneira estranha, voltava a funcionar depois de um tempo, sem explicação. O desconforto aumentava a cada quilômetro percorrido, e o carro parecia estar me levando cada vez mais para dentro da escuridão. Quando o carro finalmente falhou de vez, fui tomado pelo pânico. Tentei ligar o motor, mas nada aconteceu. O silêncio era absoluto, e a mulher ao meu lado permanecia imóvel, olhando pela janela. De repente, uma sombra surgiu ao lado do carro, e antes que eu pudesse reagir, algo entrou no veículo, fazendo o carro disparar para frente com uma velocidade sobrenatural. O carro estava fora de controle, e o volante parecia pesado demais para minhas mãos. As imagens ao redor se distorciam, como se a realidade estivesse se quebrando. Árvores e estradas se transformavam em formas estranhas e distorcidas. O medo tomou conta de mim, mas eu não podia fazer nada para parar. O carro disparou em alta velocidade até que, em um momento de total descontrole, bati contra uma árvore. O impacto foi forte e a escuridão tomou conta. Eu desmaiei. Quando acordei, o sol estava começando a nascer e eu estava caído no chão ao lado do carro destruído. Estava atordoado, com a sensação de que algo estava muito errado. Levantei-me lentamente e olhei ao redor, percebendo que estava em um lugar isolado. A uma certa distância, avistei uma casa antiga e deteriorada, com uma aparência que mais parecia um cenário de filme de terror. A casa estava desmoronando e as janelas estavam quebradas. Enquanto tentava recuperar as forças, ouvi passos e vi um homem se aproximando. Ele me ajudou a me levantar, notando o estado em que eu estava. O homem olhou para a casa com uma expressão sombria e, sem dizer mais nada, apontou para ela. "Ninguém mora ali há anos", ele disse. "É uma casa amaldiçoada. Dizem que quem se aproxima dela nunca volta." Eu olhei para a casa novamente e, ainda sem entender, perguntei sobre a mulher que havia dado carona. O homem, com uma expressão ainda mais grave, disse que a mulher que eu havia visto estava morta há muito tempo, vítima de um acidente na estrada onde eu me perdi. Ela nunca conseguiu encontrar paz, e as lendas diziam que sua alma ainda vagava pela estrada, buscando pessoas perdidas para levá-las à sua casa. Fiquei em silêncio, os últimos acontecimentos começando a fazer sentido de uma forma distorcida e horrível. O que parecia ser uma simples carona se transformara em um pesadelo que eu nunca poderia entender completamente.
homem se afastou lentamente, deixando-me com meus pensamentos, enquanto a casa antiga ficava à vista, como um aviso do que poderia acontecer com quem se arriscasse a entrar naquele lugar.